Quero ler com os irmãos Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao verso 22 da palavra de Deus. Quero saudar todos os irmãos que estão aí no nosso canal no YouTube. Você que de repente chegou aí pela primeira vez, você pode estar se inscrevendo em nosso canal. Certamente fortalecerá esse canal para mais conteúdos. Fique à vontade para você fazer a sua inscrição. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 22 diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso, triste desta palavra, retirou-se, porque possuía muitas propriedades. Amém, irmãos? Louvado seja Deus pela sua maravilhosa palavra. Irmãos, aqui está um exemplo, entre tantos exemplos na Bíblia, no Novo Testamento, de pessoas que encontraram dificuldades nelas mesmas de seguir a Cristo. E um desses casos, um desses episódios, foi com o chamado jovem rico. Esse jovem rico, ele se põe no caminho onde Cristo estava caminhando com os discípulos para pregar a palavra, para anunciar o reino de Deus às pessoas. E esse jovem se achega a Jesus com uma intenção louvável. Ele chega até Cristo com uma pergunta muito importante. Porque, irmãos, estamos vivenciando um tempo da história que muitas pessoas estão vivendo como se a vida fosse só aqui. Pessoas estão adquirindo coisas e mais coisas, consumindo o seu tempo com muitas coisas, como que se a vida que existisse é somente essa vida aqui terrena. Essa vida que Moisés vai dizer, que a duração é de 70, alguns pela sua robustez vão até os 80, e o que passa disso é canseira e enfado. Muitas pessoas com uma perspectiva nula da eternidade. E por isso estão vivendo como se o mundo fosse acabar amanhã, sem ter a percepção da importância da sua vida espiritual, da importância da eternidade e de uma eternidade com Cristo. Esse jovem, ele se põe no caminho com Jesus e ele faz duas coisas muito interessantes, que poderiam mantê-lo ou poderia colocar esse jovem rico no caminho do Senhor. Ele disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo em Cristo alguém diferenciado. Ali ele não reconhece Jesus como um mestre comum, como um mestre que havia nas sinagogas, como um mestre que havia nas reuniões rabínicas. Ele reconhece Jesus como o mestre dos mestres, um mestre vindo de Deus.
E ele vai perguntar: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mas esse jovem, ele tinha um problema, e esse problema muitos carregam também, que é pôr a perspectiva da salvação nos seus próprios méritos, numa meritocracia salvífica. Esse jovem pergunta isso a Cristo de uma forma intencional, mas também esperando de Jesus uma resposta que o agradasse, de uma resposta que pudesse salvaguardar os seus argumentos e as suas convicções religiosas e filosóficas. Então ele pergunta a Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Uma excelente pergunta. Aliás, irmãos, que bom seria que todo mundo fizesse essa pergunta para o Senhor, porque certamente iria encontrar a verdade, e certamente iria encontrar o caminho da redenção. E esse jovem, ele pergunta a Cristo essa grande pergunta. E aí eu quero destacar com nossos irmãos algumas aplicações que esse texto nos dá, o porquê seguir a Cristo não é para qualquer um. Mas antes de mais nada, irmãos, é interessante nós destacarmos que esse jovem rico não era qualquer um. Ele não era um jovem qualquer. Ele tinha os seus predicados. Ele tinha a sua situação não só bem resolvida financeiramente, mas muito mais do que isso, ele era alguém respeitado na sociedade e é alguém que tinha um comportamento, uma postura de vida muito interessante para a sua época. Mas eu queria aplicar junto com os irmãos algumas razões que, segundo o texto, nos dão de por que seguir a Jesus não é para qualquer um. Em primeiro lugar, irmãos, seguir a Jesus não é para qualquer um, porque não basta saber que Jesus é o caminho, é necessário entrar pelo caminho, entrar pela porta estreita. Esse jovem, ele tinha um certo entendimento espiritual, ele tinha uma conduta religiosa interessante, como muitos têm. Muitos têm uma aplicação religiosa na sua religião louvável, que chama a atenção de muitas pessoas. A dedicação à sua religião, a dedicação aos seus dogmas religiosos. Mas seguir a Jesus não é para qualquer um, irmãos, porque não basta saber que Jesus é o caminho. Muitos sabem disso. Se você for numa penitenciária qualquer e você entrevistar a maioria dos presos, a maioria deles vão te responder que sabe que Cristo é o caminho. Porque muitos deles cresceram na igreja. Muitos deles foram criados ouvindo a palavra. Muitos deles foram até mesmo participantes de ministério de igreja. Então muita gente sabe que Jesus é o caminho, mas o problema, irmãos, é entrar pelo caminho. Você que está me ouvindo nessa noite, onde você estiver, não basta você conhecer que Jesus é o caminho da salvação. Não basta você saber pelas Escrituras, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio, pelo seu vizinho, que Jesus é o caminho. Você precisa e eu entrarmos no caminho. Quando Lucas registra essa parábola, essa passagem, há uma frase no mesmo versículo que diz que Lucas pegou esse detalhe. Cristo disse: é necessário entrar na vida. Para alcançar a vida eterna, não basta saber que Jesus é o Senhor, é o Salvador. É necessário entrar pelo caminho. Realmente seguir Jesus, e para isso denota eu abandonar certas coisas.
abandonar pecados. Há uma frase de uma música do pastor Antônio Cirilo que eu acho muito interessante. A frase ela fala mais ou menos assim: o verdadeiro perdão se dá por um coração arrependido, e o verdadeiro amor ele se dá por alguém que foi de fato perdoado. É mais ou menos assim o que fala a música. Então, para alguém entrar no caminho, não basta ter uma trajetória religiosa, não basta conhecer os dogmas da sua religião, não basta ter uma convivência com os cristãos, não basta ter um conhecimento até mesmo, de certa forma, das próprias Escrituras. É necessário você entrar no caminho, meu irmão. E para entrar no caminho, só se pode entrar por duas vias: pela fé e pelo arrependimento. Por meio do batismo, nós entramos no caminho que Deus preparou para nós, o caminho de vida eterna. Então, em primeiro lugar, seguir a Cristo não é para qualquer um, porque não basta você saber que Cristo é o caminho. Muitos sabem disso. Muitos têm esse esclarecimento, como o jovem rico tinha. Mas é necessário entrar no caminho. É necessário se converter. É necessário se arrepender dos seus maus caminhos. Como diz Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, porque grandioso é em perdoar. Então é por isso que seguir a Jesus não é para qualquer um. Em segundo lugar, irmãos, seguir a Jesus não é para qualquer um, porque é necessário, isso aqui é muito interessante, porque é necessário entender que em nós não há mérito algum diante do Senhor. Verso 18: e Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Interessante, irmãos, que você pode estar se perguntando: por que Jesus disse que somente Deus era bom e não ele, se ele é o próprio Deus? Lembra quando Filipenses, Paulo diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se em forma de servo? Então ali Jesus estava na condição de homem também. Então em tudo ele exaltava o Pai. E até nesse momento ele exaltou o Pai. É claro que Jesus é perfeitamente bom e perfeitamente benigno. Mas por que Jesus disse para aquele jovem rico: por que você me chama de bom? Porque Jesus sondou o coração desse jovem e percebeu nele o que ele percebe em muitos de nós, que nós esperamos uma salvação, ou que nós aguardamos uma salvação em que há mérito nosso. Na maioria das religiões, a questão da salvação se dá por meio da caridade, por meio da bondade, por meio da filantropia, por meio do assistencialismo. Mas no cristianismo não é assim. No cristianismo, Efésios 2, 8 e 9 diz que pela fé e pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Jesus sondou que esse jovem rico queria no seu coração se gloriar e se vangloriar do bom jovem diante da sociedade que ele era. Dos seus predicados, ele queria que Jesus assinalasse, que Jesus recomendasse esse jovem rico como um jovem que merecia ter a salvação. Então, em segundo lugar, irmãos, isso é muito comum acontecer até os dias de hoje. Seguir a Cristo não é para qualquer um, porque é necessário entender que em nós não há mérito algum. Muitas pessoas acham que podem ser salvas porque são bons filhos,
Outros acham que podem ser salvos porque são bons maridos, boas esposas, bons patrões, bons empregados. Mas a salvação presente por meio da fé e por meio de Jesus. E Jesus queria confrontar aquele jovem e mostrar a ele que a salvação não se dava por méritos humanos, e sim pela graça infinita de Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, porque seguir a Jesus não é para qualquer um. Porque é necessário conhecer a sã doutrina e a orientação das Escrituras. Verso 19: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Por que, irmãos, é difícil seguir a Jesus? Porque sem conhecer a sua palavra é impossível segui-lo. Porque ele mesmo disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Nelas a vida eterna. Elas que revelam a você, revelam a mim a vida eterna. E são elas. São elas. Não é o dogma religioso. Não é o sistema religioso tal. São elas que testificam de mim. Então, é difícil seguir a Jesus, irmãos, porque é necessário conhecer a palavra. E por que é necessário conhecer a palavra? Porque como eu vou seguir Jesus sem ser orientado por aquilo que ele ensinou? Como eu vou seguir Jesus sem seguir a sã doutrina que ele ensinou aos apóstolos e repassou para todos nós? Não basta eu viver num sistema religioso, não basta eu frequentar templos, não basta eu ter uma família religiosa. Para seguir Jesus, eu preciso conhecer a sua palavra, para não ser doutrinado entre os meus amigos, para não ser facilmente ludibriado em ambientes de escarnecedores e ambientes até acadêmicos. Quantos jovens cristãos abandonam a fé cristã nas faculdades porque não conhecem as Escrituras, e por não conhecerem facilmente são persuadidos sutilmente a abandonarem a sua fé, porque não sabem explicar a razão da vossa fé e facilmente são envolvidos por palavras bonitas, por palavras ideológicas e filosóficas. Então, em terceiro lugar, seguir a Jesus não é para qualquer um, porque é preciso conhecer a palavra. Não dá para seguir Jesus sem conhecer aquilo que ele revelou a nós. Não tem como, é impossível alguém seguir Jesus pelos méritos religiosos, e sim somente pela palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é poderosa para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus disse certa feita que nós erramos. No caso ali, ele declarou isso aos fariseus: errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Em quarto lugar, porque, irmãos, não dá para seguir Jesus e não dá para qualquer pessoa seguir Jesus. Porque conhecer a palavra é bom, mas ainda melhor é conhecer o Deus da palavra. Versículo 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Esse jovem continuou se vangloriando, e ele exalta os seus predicados de cumpridor das regras religiosas. Por certo, era alguém que frequentava os templos,
frequentava as sinagogas, é alguém que lia a Torá frequentemente, é alguém que tinha na ponta da língua cada letra da Torá, que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas, irmãos, é interessante isso. Em quarto lugar, seguir a Cristo não é para qualquer um, porque conhecer a palavra é até bom, como é bom. Mas melhor do que conhecer a palavra ainda, é conhecer o Deus da palavra. Esse jovem, ele conhecia a lei do Senhor, talvez de capa a capa, mas ele não tinha uma experiência com Deus. Ele não tinha uma experiência libertadora e salvífica com o Senhor. E era isso que aquele jovem precisava para conseguir seguir Jesus. Irmãos, está escrito que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é isso? A letra somente sozinha, sem o Espírito vivificar a vida, sem o Espírito avivar a nossa alma para servir a Cristo, não basta. Ser apenas um conhecimento doutrinário, teológico, literário da palavra de Deus. E Jesus sabia disso. Ele sabia que esse jovem, ele tinha apenas uma capa religiosa. Ele tinha apenas um formato de um bom cidadão, um formato de alguém socialmente que estava bem posicionado, alguém que não vivia uma vida de escândalos. Mas Jesus sondou e viu que seu coração era necessitado de uma fé aprofundada no conhecimento não só literário, não só das Escrituras, mas o conhecimento espiritual do Deus que ele imaginava estar servindo. Então, em quarto lugar, irmãos, seguir a Cristo não é fácil, não é para qualquer um, porque é preciso conhecer também o Deus da palavra. Irmãos, pessoas na história não tiveram a oportunidade de lerem a Bíblia toda e não conhecem a Bíblia toda. Algumas dessas pessoas tiveram a chance de pouco ler a Bíblia, mas aquilo que aprenderam, elas guardaram na sua alma e exerceram a sua fé mediante aquilo que aprenderam. A prova disso é o ladrão da cruz. Ele não teve tempo de ser discipulado, não teve tempo de conhecer as principais doutrinas bíblicas, não teve tempo de sentar numa cadeira no banco de uma igreja, mas o seu coração se abriu para a fé, o seu coração se abriu para Cristo, e ele alcançou a mesma salvação que nós estamos em Cristo aguardando. Então não basta conhecer só a palavra, embora seja muito importante, porque sem ela não temos o norte para seguir a Cristo. Mas é preciso também conhecer o Deus da palavra, ter uma experiência com esse Cristo, uma experiência renovadora, que possa mudar para sempre a minha e a sua história. Em quinto lugar, irmãos, seguir a Jesus não é para qualquer um, porque precisa haver renúncia. Verso 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a tua cruz e segue. Irmãos, aqui muitos de nós nos atrapalhamos, porque esse jovem rico, ele tinha boas intenções, ele tinha um currículo sócio-religioso interessante, mas Jesus, olhando para dentro dele, Jesus viu a sua mais profunda necessidade.
Jesus enxergava dentro daquele jovem não o que aquele jovem enxergava dele próprio. Jesus enxergava um pecador, um simples pecador, carente de uma salvação. E Jesus, olhando para ele, amou aquele jovem, teve misericórdia dele e disse: falta uma coisa, você quer tirar 10 para você me seguir e você ser uma bênção? Toma aquilo que você tem, vende aos pobres, aliás, vende o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Irmãos, aqui a gente fica maravilhado com as palavras de Cristo, mas também atento a essa questão que o Evangelho ensina, que o Evangelho coloca sobre nós, a questão da renúncia. Porque muita gente, apesar de conhecer a palavra, de saber que Jesus é o caminho, de ter ouvido a palavra por intermédio de familiares, de amigos, pela internet, através de uma igreja, porque muitas pessoas continuam no mesmo lugar, porque muitas pessoas não conseguem seguir a Cristo, mesmo sabendo que não há outro caminho senão Ele. E é exatamente essa a razão, a mesma razão que Jesus colocou sobre o jovem rico, a renúncia. Jesus aqui diz: olha, você precisa renunciar a alguma coisa para você me seguir com qualidade. Para você me seguir, você precisa vender o que você tem, dar aos pobres, e se você crê nessa palavra, você terá um tesouro no céu. Irmãos, isso aqui é muito interessante, porque hoje nós ouvimos e convivemos com teologias estranhas à Bíblia, como por exemplo a teologia da prosperidade, que atribui o sucesso na vida cristã ao sucesso na vida financeira. Então, se alguém prospera financeiramente, evidencia alguém cheio de fé, alguém cheio do Espírito Santo e alguém aliançado com Deus. Mas aonde na Bíblia, irmãos, isso é ensinado? Muito pelo contrário. O próprio Jesus, repreendendo os discípulos e as pessoas que estavam seguindo a ele, disse: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Vocês querem realmente me seguir? Então toma a sua cruz. Toma a sua cruz e segue-me. Irmãos, o pastor Mateus aqui pregando domingo, ele colocou algo para nós muito interessante. Ele estava falando sobre os discípulos, especialmente Pedro, Tiago, João. E esses homens eram o microempresário da época, microempresário na área da pesca. E como o pastor Mateus nos ensinou domingo passado, eles não eram pessoas pobres, eles tinham um certo sustento, uma certa provisão, não viviam numa miséria, não viviam numa condição financeira ruim, pelo contrário. E quando Jesus chama esses homens renunciam à sua empresa, renunciam o seu capital financeiro, renunciam o salário que eles tinham e o lucro que eles tinham da pesca, e sem hesitar, eles seguem a Cristo. Mas alguém pode dizer: mas como é que alguém pode fazer isso? Como é que alguém pode conseguir fazer isso? Irmãos, como é que eu não sei? Eu só sei que seguir Jesus sem renúncia não dá. Porque o evangelho que nós ouvimos
É um evangelho que nos faz tomar a cruz e negar a si mesmo e seguir a Jesus. Não é um evangelho que nos promete riquezas, nem status social, nem glamour. É um evangelho que nos promete salvação, um galardão nos céus, a presença do Espírito Santo consolando e nos guiando nessa terra. Mas não nos promete riquezas. Isso não significa, irmãos, que Deus não possa pegar um cristão e fazê-lo prosperar. Muitos cristãos na terra são prósperos e são ricos e são fiéis. A questão não é essa. A questão é que sem renúncia de uma vida de pecado que hoje eu e você podemos estar vivendo, é impossível, biblicamente falando e espiritualmente falando, alguém seguir Jesus. E é por isso que muitas pessoas, elas se formatam como se fosse aquela semente da parábola do semeador, que caiu em pedregais, porque os cuidados da vida, a vanglória desse mundo, as seduzem, as riquezas, o status social, as redes sociais, os amigos, que puxam essa vida para o pecado e para a luxúria, impedem de que essa pessoa siga a Cristo. É por isso que não dá. É por isso que, apesar de alguém conhecer a palavra, conhecer que Jesus é o caminho, e sentar num banco de uma igreja por tantos anos, se essa pessoa não estiver disposta a renunciar a algo para seguir a Cristo, ela não seguirá a Cristo. E foi o que aconteceu com esse jovem. Apesar da sua postura interessante, dos seus predicados sociais, do seu conhecimento teórico da Torá, mas não foi o suficiente para que ele seguisse a Cristo. Em último lugar, irmãos, porque seguir a Cristo não é para qualquer pessoa, porque ninguém pode o seguir apegado aos bens materiais. Verso 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse jovem chega até Cristo com as mais belas intenções, reconhecendo em Jesus o mestre maior. Ele tinha uma preocupação que muita gente não tem mais. Como eu disse antes, muitas pessoas, inclusive, que nasceram em lar cristão, que não vivem mais na perspectiva da eternidade, estão apenas no campo material, se esquecendo do juízo que virá, se esquecendo da promessa de Deus que Ele fez sobre essa terra, se esquecendo da volta de Cristo. Então, pessoas estão vivendo, irmãos, basicamente como no tempo de Noé. Estão casando, estão deixando de se casar, estão se casando, estão bebendo, estão vivendo como que se fosse naquele momento de Noé, apregoando o arrependimento, e aquele povo não dando ouvidos a Noé. Aquele jovem rico, ele vai até Cristo com uma intenção boa, mas ele termina o seu diálogo com Cristo triste, pesaroso, abatido, e deixa de caminhar com Jesus. Irmãos, isso aqui é algo muito sério. Pessoas estão deixando de seguir Jesus, caminhar com Jesus por causa de bens, por causa de coisas. Isto é um fato. Isso não foi somente com esse jovem rico, não. Há muitas pessoas na mesma história.
replicando a mesma história. Pessoas que não conseguem se desapegar daquilo que possuem para seguir ao Senhor, porque tem medo de perder o status, tem medo de perder alguma coisa materialmente falando, tem medo de perder relacionamentos que financeiramente podem ser importantes, tem medo de perder laços que podem diminuir o seu sucesso financeiro, e por isso não seguem a Cristo, porque não conseguem se desapegar dos bens materiais. É mais ou menos como a parábola do rico insensato, alguém que se transformou numa pessoa avarenta, porque, irmãos, aqui o que está em jogo não é ter bens materiais. Não há nenhum problema em alguém possuir e continuar possuindo bens materiais. O problema é a avareza do coração. E aquele jovem que de forma teórica amava Jesus, aquele jovem que de forma teórica conhecia as Escrituras, aquele jovem que teoricamente era alguém bondoso, caridoso, que se preocupava com o próximo, ele é confrontado por Cristo, e quando ele é confrontado, ele vê quem ele era de fato. E é isso, irmãos, que Jesus faz conosco até os dias de hoje. Ele nos confronta de tal maneira que nós vemos quem realmente somos: miseráveis, pecadores, avarentos, idólatras, envolvidos em coisas terrenas, envolvidos em negócios alheios, que não permitem que nós sigamos a Cristo, nos faz escravos sem grades, porque os bens materiais, quando estão em nossos corações, nos impedem de seguir a Cristo. Esse jovem tinha tudo para ser um servo de Deus, para ser alguém que poderia evangelizar milhares de pessoas, porque ele tinha vários predicados humanos, ele tinha vários predicados religiosos, ele era alguém bem conceituado, mas não basta ter isso, não basta ser filho de crente, não basta ser neto ou bisneto de pastor, não basta ser sobrinho de presbítero, é preciso seguir a Jesus por meio da fé e do arrependimento. E esse jovem rico, ele nos ensina que os bens materiais, quando eles estão dentro dos nossos corações, eles se tornam impeditivos para que alguém possa seguir a Cristo. Os bens materiais, irmãos, nunca foi um problema, porque a Bíblia diz que Jó era o mais rico do Oriente, e era temente a Deus, e era servo de Deus. A Bíblia fala que Abraão já saiu de Ur rico, enriqueceu-se ainda mais, mas nunca deixou de seguir ao seu Deus. Muito pelo contrário, abandonou sua parentela, renunciou a uma vida em Ur dos Caldeus, para viver numa terra que o Senhor lhe mostraria e que ele não sabia ainda. Renúncia. Também a Bíblia fala sobre Barnabé, ou José da Consolação, lá em Atos, capítulo 5, capítulo 6. Um homem cheio de posses, cheio de bens materiais, mas que usou os seus bens para abençoar a igreja, repartindo os seus bens com aqueles que não tinham nada, porque era desapegado aos seus bens materiais. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas não conseguem seguir Jesus, porque o seu coração está nas suas riquezas. É por isso que Cristo disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem,
mas ajuntai tesouros do céu. Quantas pessoas, irmãos, deixam de estar na igreja, deixam de ter uma vida espiritual avivada e santificada, porque estão com seu coração atrelado aos bens. Não conseguem vir à igreja com alegria, não conseguem louvar a Deus com prazer, porque os seus pensamentos e corações estão presos naquilo que têm. Estão preocupados com o dinheiro que vão receber amanhã. Estão preocupados com o rendimento das aplicações que terá daqui a algum tempo. Não estão preocupados com a sua salvação. Que nessa noite, irmãos, possamos pensar com muito carinho sobre isso, porque nós estamos numa vida que é muito passageira. E nós estamos aqui hoje, irmãos, e não sabemos se vamos estar aqui amanhã. Por isso, Tiago disse, quando você for viajar, você for fazer qualquer tipo de coisa, não diga que você vá, mas diga: se Deus quiser, eu vou em tal lugar e vou fazer tal coisa. A nossa vida é um sopro. E a principal vida não é essa aqui. A principal vida é aquela que Jesus nos concedeu quando derramou o seu sangue na cruz. E eu queria te fazer um convite nessa noite. Você viu aqui junto comigo algumas razões que impedem que alguém siga a Cristo. Ou melhor, verdades que mostram que seguir a Jesus não é para qualquer um. Porque se fosse, irmãos, para qualquer um, as igrejas estariam abarrotadas de pessoas. Os bares, os locais que promovem o pecado estariam esvaziados. Mas seguir a Jesus não é fácil. E não é para qualquer um. É preciso ter renúncia. É preciso se arrepender. É preciso voltar ao primeiro amor. É preciso reconciliar-se com Deus através do seu Filho Jesus. Que nessa noite você possa entender isso. Talvez algo te prenda. Talvez não é bem material, como prendia o jovem rico, mas é o seu passado que te prende. Uma culpa, um remorso, uma falta de perdão, um rancor, uma mágoa, uma frustração tem impedido você de seguir Jesus. Mas faça como Pedro, faça como João, faça como Tiago e André. Se Ele tem falado com você, se Ele tem te chamado, deixe as suas redes. Se as suas redes são os seus bens materiais, não coloque mais os seus bens em primeiro lugar, coloque a Ele. Se as redes são relacionamentos equivocados, entregue isso para Deus. Se suas redes são dogmas religiosos e equivocados, renuncie isso. Para seguir Jesus é preciso conhecer a verdade, é preciso viver a verdade e principalmente é necessário renunciar mentiras para viver a verdade. Que nessa noite você possa entender tudo isso, e eu também. E entender que para seguir Jesus é preciso algo diferenciado. E esse algo diferenciado chama-se entrega, renúncia, arrependimento. Eu quero orar pela sua vida, por você que está nessa noite conosco. Talvez você nem queria estar aqui nessa live, mas Deus te colocou aí.
pela sua soberana vontade. E que você possa, para seguir Jesus, deixar no altar dele o seu fardo, a sua culpa e tudo aquilo que te impede de você segui-lo. Deus, obrigado, Pai, nessa noite, Deus. Aqui estamos, ó Deus, debaixo de uma palavra que o Senhor nos colocou, de um jovem, Senhor, cheio de razões, de argumentos, predicados, mas que quando foi chamado, ó Deus, para te seguir, com inteireza de coração, esse jovem, ó Deus, abaixa a sua cabeça e sai entristecido, ó Deus, e abandona o caminho da fé. Pai, que possamos entender que para segui-lo, ó Deus, é necessário para estarmos dentro daquilo que o Senhor nos revelou, dentro da revelação da Tua Palavra, dentro da perspectiva do reino de Deus. E nós oramos, ó Pai, para que pessoas possam entender isso nessa noite e possam fazer a sua decisão, Deus, não baseado, ó Pai, nos seus méritos mais, não baseados, ó Deus, nas suas experiências, ó Deus, boas ou ruins, mas baseados na graça de Jesus, na graça que é maior do que os nossos medos, que nos dá coragem, que nos dá, Senhor, intrepidez para viver contigo, Jesus. E nós clamamos ao Senhor que o Senhor realize uma grande obra nessa noite, que corações possam adentrar o Teu reino, Senhor, nessa noite, ó Deus, e possam entender e possam vivenciar o Evangelho da cruz, o Evangelho que nos pede para que possamos renunciar tudo aquilo que nos separa do Senhor. E assim nós oramos, ó Pai, entregamos, ó Deus, essa igreja em Tuas mãos, essa amada igreja, a vida do pastor Adauri, Pai, pastor Mateus, os demais irmãos, obreiros dessa igreja, Senhor, continue acrescentando a graça, continue acrescentando Teu favor, ó Deus, e as almas para essa igreja. As almas, ó Deus, necessitadas de Ti, da Tua gloriosa salvação, Senhor. Use essa igreja, Senhor, como instrumento. Use essa igreja como um canal, ó Deus, um canal consciente da sua responsabilidade de proclamar com verdade e com fidelidade a Tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, e entregamos esse momento em Tuas mãos. Que o Teu Espírito possa continuar falando a corações, abrindo, ó Deus, as comportas do céu, trazendo, ó Pai, a Tua luz, a luz do Evangelho, que transforma a nossa vida. É o que nós pedimos, ó Pai, no doce nome de Jesus. Amém.